Por que nós temos a tendência de olhar para a vida de uma pessoa que tem sucesso e imaginar que aquela pessoa nunca enfrentou um problema? Nós temos a impressão de que tudo que aquela pessoa faz dá certo, de que tudo que ela toca vira ouro, de que todos os investimentos que ela fez deu um retorno absurdamente grande. E isso não é verdade. Quando nós pensamos isso, automaticamente nós temos uma outra impressão que é a seguinte: o porquê que aquela pessoa tem prestígio, tem dinheiro, tem fama, e eu, mesmo trabalhando tanto, mesmo me dedicando, estudando, não alcanço esse dinheiro, não alcanço esse prestígio, não consigo essa prosperidade. Sabe por que isso acontece? Porque quando você olha para uma pessoa que tem sucesso, você acompanha algum momento específico da vida dessa pessoa, e geralmente é um momento de sucesso, ou seja, você assiste uma palestra, você vê um filme, você vê um livro falando sobre o sucesso dessa pessoa, você está olhando apenas para um recorte da vida dessa pessoa. É um pequeno recorte do sucesso que ela teve. E quando você compara esse pequeno recorte com a sua vida inteira, obviamente você vai ficar frustrado. Porque quando você olha um recorte, dentro desse recorte você só encontra sucesso, vitória, prosperidade. E quando você olha para uma vida inteira, você é capaz de identificar momentos de fracasso, momentos de derrota, momentos de ignorância, momentos onde você perdeu alguma coisa, onde você cometeu alguma falha, e aí você fica frustrado. Porque você tem a falsa impressão de que aquela pessoa não cometeu esses erros, não teve esses momentos de fracasso, nunca teve uma derrota na vida, e isso não é verdade. Por isso é muito importante que você não compare a sua vida com a vida de uma outra pessoa. Porque enquanto você gasta tempo comparando a sua vida com a vida de uma outra pessoa, você deixa de fazer aquilo que é realmente importante. Você deixa de estudar, você deixa de planejar, você deixa de trabalhar para que a sua ideia vire realidade. Porque você está absolutamente hipnotizado olhando o recorte do sucesso de uma outra pessoa e tentando adivinhar o porquê que aquela pessoa teve sucesso. E você nunca vai adivinhar. Você vai ficar tendo essa ilusão a vida inteira. Você vai ficar absolutamente hipnotizado e isso vai tomar o seu tempo. Por isso é importante que você compreenda esse raciocínio de forma muito clara, para que você não desperdice esse tempo e não crie esse processo de frustração na sua vida. Porque de fato é muito ruim quando você começa a olhar para o sucesso de alguém e acreditar que você está trabalhando muito, está lutando muito e não consegue em momento algum alcançar a prosperidade e o sucesso daquela pessoa. É fundamental entender que todas as pessoas estão em um momento diferente da vida. Se você tem 20 ou 30 anos, você não pode querer comparar a sua vida com um empresário que tem, por exemplo, 50, 60 anos de idade. É um outro momento. As pessoas estão em um momento diferente. Às vezes você está começando agora. Você está elaborando o seu plano, você está estudando, você está se preparando para o seu futuro e, obviamente, você ainda não tem o sucesso que aquela outra pessoa teve ou tem. Então é muito importante que você tenha essa consciência. Quando nós olhamos com mais detalhe a vida de grandes empreendedores, nós percebemos que todos esses empresários enfrentaram momentos de grande dificuldade na sua vida. Steve Jobs, Warren Buffett, Walt Disney, Sam Walton, que fundou o Walmart, todos esses empresários enfrentaram momentos de dificuldade. Nem sempre a empresa desses homens faturou o que elas faturam hoje. Nem sempre eles tiveram boas ideias como a gente está habituado a ver. Nem sempre eles tiveram tanto dinheiro como a gente está habituado a ver. Se nós pegamos a história de empreendedores que atuaram aqui no Brasil, como por exemplo Francisco Matarazzo. Matarazzo saiu da Itália, chegou aqui no Brasil, perdeu absolutamente tudo. Teve que recomeçar a sua vida como mascate no interior de São Paulo. Depois de muito trabalho, muita resiliência, muita persistência, que ele conseguiu se reerguer e se tornar o grande empresário que a gente conhece hoje. Barão de Mauá, que foi um dos maiores empresários da história do Brasil, passou por muita dificuldade.
teve que trabalhar muito, enfrentou muitas barreiras para se tornar o grande empreendedor que a gente conhece hoje. Então, quando você olha com mais detalhe a vida desses empresários, você começa a perceber que, de fato, nem tudo são flores. Nem tudo foi tão fácil quanto parece. Então, eu não posso estabelecer um processo de comparação, porque a minha vida é a minha vida e a sua vida é a sua vida. Eu não posso confundir essas duas histórias. São contextos completamente diferentes e momentos completamente diferentes. E aí, muito menos eu posso querer comparar a minha história com um recorte da vida de uma outra pessoa, porque aí o resultado vai ser muito pior, né? Quando eu olho para um recorte, eu vejo apenas os pontos positivos daquela história. Então, para ilustrar bem o quanto muitas vezes a gente não é capaz de enxergar a dificuldade que um empreendedor enfrenta na sua carreira, eu separei aqui uma história de um dos maiores empreendedores que o mundo já viu, que é o Soichiro Honda, o fundador da Honda, para que a gente possa ter essa noção do quão difícil foi para que esse cara pudesse se tornar esse empresário que a gente conhece e para que ele pudesse elaborar essa empresa que é gigantesca e conhecida no mundo inteiro. O Soichiro Honda ele fundou a Honda Motors e desde criança ele sempre foi extremamente curioso. Com 8 anos de idade, ele já havia construído a sua primeira bicicleta e aos 13 anos já tinha uma série de pequenas invenções. Aos 16 anos, ele foi para Tóquio como aprendiz numa oficina mecânica e um pouco mais tarde, ele voltou para sua cidade natal e abriu a sua própria oficina. Ele trabalhava dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar nos negócios, ele empenhou as joias da própria esposa. Quando apresentou o resultado final do seu trabalho a uma grande empresa, disseram-lhe que o seu produto não atendia aos padrões de qualidade que eram exigidos por aquela empresa. O Sr. Honda ficou triste? Ficou chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que recusou o seu trabalho finalmente fechou o contrato com ele. Durante a guerra, sua fábrica foi bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela foi destruída. O Sr. Honda desistiu? Não. Ele reconstruiu a sua empresa imediatamente após a guerra. Seguiu-se uma grande escassez de gasolina em todo o país e este homem não podia sair de casa com automóvel nem para comprar comida. O Sr. Honda entrou em pânico? Não. Criativo, ele adaptou um pequeno motor à sua bicicleta e saiu nas ruas. Os vizinhos ficaram maravilhados e todos queriam também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumentou muito e logo ele ficou sem mercadoria. Ele decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tinha capital, resolveu pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia era muito boa, ele conseguiu apoio de mais ou menos 5 mil lojas que adiantaram o capital necessário para ele construir a sua indústria. Só para a gente encurtar a história, hoje a Honda é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo isso porque o Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. É muito importante perceber que quando a gente olha a história do Soichiro Honda, ele enfrentou muitos obstáculos. Ele enfrentou barreiras enormes. Ele teve que ter muita resiliência, muita persistência para superar todos esses obstáculos. E a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: será que eu teria a capacidade de enfrentar todos esses problemas? Será que eu teria a capacidade de superar todos esses obstáculos com entusiasmo, com felicidade, com força, com energia para construir a minha ideia? Para transformar a minha empresa em realidade? Será que eu seria capaz de pagar o preço para ter uma empresa como a Honda é hoje? Você percebe que quando você começa a olhar o detalhe da história de um empreendedor, a gente começa a ficar impressionado com a quantidade de desafios que esse cara teve que enfrentar ao longo da sua vida. Portanto, não compare a sua vida com a vida de outra pessoa. Não olhe para o recorte do sucesso da vida de alguém e compare com a sua vida. Siga o seu caminho,
Tenha foco naquilo que você quer fazer. Seja disciplinado para atingir os seus objetivos e não perca tempo olhando, comparando a sua vida com a vida de outra pessoa, tentando adivinhar o porquê do sucesso daquela outra pessoa. Viva a sua vida. Entenda o seu contexto. Escreva um plano detalhado. Escreva a sua meta e cole na parede do seu quarto para que você possa olhar para ela todos os dias, porque só assim você vai alcançar esse tão desejado sucesso, só assim você vai transformar o seu sonho em realidade. Pare de comparar a sua vida com a vida das outras pessoas e trabalhe duro para transformar o seu sonho em realidade. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.